Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, sejam bem-vindos a Seichonoye, esse modo feliz de viver. Que você tenha um dia maravilhoso, assim como todos os seus familiares, seus amigos, e por que não, que todas as pessoas tenham esse dia abençoado, e como todos os demais dias também, por que não ser abençoado a todas as pessoas, a todos os seres vivos? Muito obrigado, é uma alegria, um prazer, uma honra muito grande estarmos juntos hoje para estudarmos mais um pouquinho sobre o ensinamento da Seichonoye. E hoje o tema é perdão, o amor, a reconciliação e o perdão. E o que provoca na vida de uma pessoa quando ela se harmoniza, quando ela perdoa, quando ela agradece, quando ela ama. E hoje nós vamos conhecer duas pessoas que tiveram suas vidas totalmente modificadas para melhor, graças ao ensinamento da Seichonoye, a prática do amor, do perdão e da oração. E uma dessas pessoas é que sai na tela, é o preletor Fábio Dumer Camargo. Ele é preletor da Seichonoye, um grande líder da Seichonoye, e já teve muitas coisas boas na vida, mas também já sofreu bastante, viu? A ponto de ficar praticamente imóvel numa cama devido a um problema. Mas graças a Seichonoye é que a vida dele mudou totalmente. E uma outra pessoa é a preletora Maria Aparecida Pedroso. Muitos de vocês também a conhecem, né? Uma grande preletora da Seichonoye, se dedica de corpo e alma hoje na felicidade das pessoas, orientando, divulgando as obras da Seichonoye, enfim, não para nunca essa mulher, pelo amor de Deus, é de segunda a segunda, né? E também levanta de madrugada, dorme de madrugada, só pensando no bem do próximo. Mas ela faz hoje isso também porque compreendeu de que eu e outros somos um. E quando nós fazemos o bem para o próximo, a gente também recebe o bem de Deus. Mas já sofreu, viu? E como sofreu? Teve uns problemas na vida da família dela que vocês nem imaginam. E graças ao perdão, à reconciliação, que tudo mudou, tudo se transformou. Então nós vamos conhecer no programa de hoje, né, essas duas pessoas então que vai estar compartilhando com você, comigo, com todos nós, essa felicidade de terem conhecido então a Seichonoye, praticado a Seichonoye e serem felizes de verdade. Eu me apoio em dois livros, Sucesso Nunca Dorme e Palavra de Luz 2021. São esses dois livros que eu estarei utilizando hoje. E eu gostaria de recomendar a vocês que, como nós estamos aí numa época boa, para que vocês então presenteassem seus familiares, seus amigos, né? Através da Palavra de Luz 2021.
Então, através do site da Seitione, tem a livraria virtual, é só adquirir, ou também, né, através do call center 0800 770 2600, ou 5074 4180, 5074 4180, ele também é o WhatsApp, você pode ligar pelo WhatsApp nesse número, 5074 4180, e solicitar a Palavra de Luz 2021 para doar para algumas pessoas. Tem muita gente que faz isso, né? E eu fico feliz quando a gente recebe lá os pedidos de pessoas, pedido não uma, mas 2, 3, 4, 5, 10, né? Teve pessoa que adquiriu 2.000 exemplares esse ano para doar para os seus clientes. E eu acho isso fenomenal. Mas vamos que vamos falar um pouquinho sobre o perdão, sobre amor, felicidade, saúde e alegria. Então, começando então pelo livro O Sucesso Nunca Dorme, na página 35 está escrito assim: não adianta ter excelente formação e experiência se sua atmosfera pessoal transmite tristeza, preocupação e angústia. Não adianta ter excelente formação e experiência. Estudar bastante é muito bom. Como é bom. Ler é muito bom. Aprender é muito bom. Mas, depois de tudo isso, se sua atmosfera pessoal transmite tristeza, preocupação e angústia, não te garante, então, nessas condições, apesar de tanto estudo, uma vida de paz e de felicidade. Então é importante estudar, sim, é importante trabalhar, sim, e façam essas coisas, por favor, né? Não importa a idade. Porém, se no seu dia a dia, a sua atmosfera, que é resultante das suas ações, dos seus pensamentos, das suas palavras, transmite tristeza, preocupação e angústia, então, apesar de trabalhar bastante, se dedicar bastante, você não será uma pessoa realmente feliz em todos os campos da tua vida. Pode até ter êxito num determinado campo, mas no outro não vai ter. Por quê? As suas angústias, tristezas, vibra coisas negativas, e por essa vibração de coisas negativas, acaba atraindo coisas semelhantes a essa vibração. E se a vibração não é boa, acaba atraindo coisas também que não são boas a você, e consequentemente você acaba sofrendo danos ou prejuízos à sua vida. Ou é desarmonia em casa, ou é briga, ou é doença, ou qualquer coisa assim. Então, se dentre vocês que estão assistindo o programa hoje, está ouvindo agora a Seitione, tem o hábito de ficar reclamando, criticando, xingando, que nada está bom, que está tudo ruim, se chove reclama da chuva, se não chove reclama por falta de chuva, e essas coisas todas aí, faz uma reflexão, que cada palavra que você joga para fora, ela provoca uma vibração, e essa vibração, ela vai se chocar com alguma coisa semelhante a essa vibração, e se essa vibração é negativa, ela se choca no sentido de encontrar algo negativo, e ela acaba retornando para você. Se você pensa coisas negativas, esse pensamento também é uma vibração. Então, também esse pensamento, em forma de vibração, vai conectar com alguma coisa também semelhante a essa sua vibração e vai trazer de volta para você. Então, é por isso que a Seitione fala, faça uma pequena reflexão. Se tem criticado, se tem xingado, se tem falado muitas coisas negativas, às vezes até meio sem querer, viu? Acaba falando tantas coisas negativas. Não no sentido de ofender pessoas, às vezes porque está acostumado a falar e fala. Mas a Seitione fala, não fala assim, porque todas essas palavras vão construindo o seu caminho, o seu destino. Porque também a Seitione fala que toda palavra é uma semente. E essa semente chega uma hora que ela vai brotar, vai crescer e vai dar frutos. E você, como o proprietário, digamos assim, dessa semente que deu frutos, você é que colhe. Aí acaba colhendo coisas negativas, porque a semente era negativa. Então, tomem cuidado. Dentro de casa, principalmente, viu? Marido e mulher, mesmo que aconteça aparentemente alguma coisa negativa diante dos seus olhos, aquela coisa negativa pode ter certeza que tem por trás disso algo bom. Aproveita esse algo bom, né? Aproveita essa situação para ver, puxa vida, né? Se aconteceu isso, tem alguma coisa para nos ensinar.
e de repente aquela coisa que era aparentemente negativa se tornou a oportunidade de vocês mudarem para melhor. E a gente vai ver isso hoje nos relatos que a gente vai estar presenciando daqui a pouquinho. Continuando, diz assim a Seitinoye, né? No livro Sucesso Nunca Dorme. Doenças nascem de emoções adoecidas. Doenças nascem de emoções adoecidas. E será que uma pessoa que está doente, foi por acaso que a doença chegou até ela? Será que a dor de cabeça ou qualquer outro sintoma ali, ela simplesmente estava passeando por algumas ruas, entrou na sua casa e pegou você para Cristo, entre aspas? Não. E a gente que chama, venha, 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 venha. E esse interesse, essa constante vibração, venha, venha, acaba vindo. Mas por que que veio? Por que que chamou? Porque diz aí no livro Sucesso Nunca Dorme, doenças nascem de emoções adoecidas. E sendo assim então, será que não está na hora de fazer também de novo essa reflexão e começar a pensar quais são as minhas emoções adoecidas? Frustrações, decepções, mágoa, ódio, ciúme. Joga fora essas coisas. Talvez alguém brigou em 1920. E faz tempo já, viu? 1920. Nem tanto, né, projetor? 1960, tá bom? 1970. Faz tanto tempo que brigou. E já se passaram aí 50, 60 anos, 30 anos, 20 anos. E até hoje guarda esse ressentimento daquela briga. E essa, sabe, a emoção adoecida que guarda daquela briga com alguém da família, talvez, um amigo, é que te leva muitas das vezes para uma UTI. E a gente nem sabe disso. A gente culpa a doença. Eu estou aqui por causa dessa doença. Mas, na verdade, essa doença também nem tem culpa. Porque ela está aí só porque você a chamou. Insistentemente. Talvez ficou 20 anos chamando. Venha, venha, venha. Através desse sentimento de mágoa e tristeza contra uma pessoa, né? E olha só o que diz aqui, ó, na Palavra de Luz 2021, na mensagem do dia 10, né? Através do amor, olha só, hein? Através do amor, até mesmo um inimigo torna-se um amigo. Através do amor, até mesmo um inimigo torna-se um amigo. Meu Deus, será que é verdade? Sim. Através do amor, até mesmo um inimigo torna-se um amigo. Mas será que isso é possível mesmo, né? Tem um amigo que, pelo amor de Deus, não me quer me ver nem morto. Aliás, tem um outro que quer me matar. Será que o amor faz com que muda tanto assim? Muda, muda. Não só muda as outras pessoas quando você manifesta o amor verdadeiro. Não só manifesta a outra pessoa quando você manifesta o amor verdadeiro para com ela, mas também quando você manifesta o amor para com tudo e com todos, todos e tudo muda para melhor na sua vida. E na maioria das vezes os conflitos acontecem não é porque a outra pessoa é má ou as outras pessoas são más. É que falta amor da nossa parte. E por faltar amor, a gente não está bem, brigamos, então tem um inimigo na minha vida. E quando assim a gente pensa que eu sou bonzinho, eu sou inocente, eu sou vítima, culpado é a outra pessoa. Mas quando se fala o amor faz com que o inimigo se torne amigo, lembra logo no começo que eu falei que nós íamos conhecer duas pessoas? Eu vou chamar uma agora aqui. É a preletora Maria Aparecida Pedroso. E a vida dela é um negócio doido, viu, gente? É um negócio doido. Como que pode, né, se harmonizar, ser
feliz, apesar de ter acontecido umas coisas tão, entre aspas, né, complicadas na vida. Mas é possível. Então vamos ouvir a preletora Maria Aparecida Pedroso. Muito obrigado, minhas reverências. Estou aqui para contar as experiências da vida, experiências que me provaram que o ensinamento da Seite-Noé realmente é maravilhoso e que transforma a vida, que transforma famílias, né, que salva as famílias, como salvou a minha família, né? Então, eu já fui casada, né, tive 2 filhos, e em certa época da nossa vida, já tinha os filhos, já estavam grandinhos, né? Então, o meu marido, na época, ele tinha uma empresa de secos e molhados. Essa empresa onde as pessoas vão lá e compram com a caderneta, né? E então, assim, tinha muitos clientes na caderneta. Dentre esses clientes, tinha o seu Antônio Silvério dos Reis, que era nosso pedreiro e comprava na caderneta. Bom, o seu Antônio Silvério dos Reis, ele separou da esposa, que também chama Maria Aparecida, não é? E a dona Maria Aparecida trabalhava no hotel da irmã do meu marido. E aí, mas o dinheiro que ganhava não dava para o sustento da casa, dos filhos. Foi aí, então, que ela foi também no armazém, né, nos secos e molhados, e ali ela pediu que queria uma caderneta para comprar os alimentos para casa. Mas o seu Antônio Silvério dos Reis fica sabendo e foi lá e falou: se você continuar vendendo para Maria, eu vou te matar. E aí, bom, a Maria continuou comprando, né? E um dia, o meu marido, na época, saiu de casa para dar uma volta com o nosso filho mais velho, encontrou com o seu Antônio. E ali tiveram uma discussão, e aí ele foi em casa, deixou o Júnior, deixou o nosso filho mais velho, voltou lá e matou o seu Antônio. E no dia do velório, o seu Antônio, que tinha um filho, né, já rapazinho, o filho, então, por nome de Sérgio, diante do caixão do pai, ele disse: vai tranquilo, meu pai, que eu vou resolver toda essa situação, vou acabar com essa família. O Sérgio, ele trabalhava numa empresa que era vizinho da nossa casa. E eu trabalhava fora e deixava os 2 filhos em casa com a babá. E eu não tinha sossego, nem de dia nem de noite. Fiquei sabendo do juramento do filho e fiquei muito, muito preocupada com isso. E com isso não tinha sossego, né? E aí procuramos muitas religiões, mas a gente não se acertava, né? Foi então, um dia, que o meu irmão mais velho, que conhecia o ensinamento da Seite-Noé, que ia na reunião das senhoras, e ele empresário, e aí ele comprou passagem para mim, para os nossos pais, para participar de um seminário de Kenro na Academia de Ibiúna. Isso era 29 de abril, não, isso era 2 de abril de 1989. E aí, nós arrumamos para ir para a academia, e quando chegamos no local onde que a gente ia embarcar, lá estava o Sérgio indo para a academia. E quando eu vi o Sérgio indo para a academia, eu tive vontade de desistir. Mas ir para a academia era a última coisa que eu ia fazer na vida, porque já tinha tentado tanta situação, eu não conseguia me curar de uma dor de cabeça que me atormentava 24 horas. Eu tomava 80 gotas de Neosaldina e a dor de cabeça não passava, nada fazia aquela dor de cabeça passar. E aí eu fui bem encolhidinha no ônibus, na hora de apresentar lá as pessoas, minha mãe que falou meu nome. E eu não podia deixar minha mãe perceber o que eu estava sentindo, a vontade de voltar. E quando nós chegamos na academia, e aí no outro dia, na primeira palestra era: você comanda o seu destino. E quando terminou essa palestra, eu tinha chorado muito, mas eu não tinha mais dor de cabeça. Nunca mais tive dor de cabeça. E naquele dia,
Nós fomos trabalhar no trabalho de Kenro, é um trabalho onde a gente trabalha na academia agradecendo. A gente fala obrigado papai, obrigado mamãe, e a gente vai agradecendo, agradecendo, e lá acontecem muitas transformações na vida das pessoas. E lá estava o Sérgio trabalhando, e eu fui correr dele, de repente deixei cair um pau no meu pé e machuquei os meus 2 pés. E eu fui falar com os preletores que estavam orientando, Mário Maeda e Irineu Nakamura. E eles disseram para mim, mas não é isso que você quer falar, porque eu não tinha coragem de contar o que estava acontecendo. E naquela noite, tinha uma cerimônia. E eu coloquei o nome do seu Antônio Silvério dos Reis. E no outro dia de manhã, quando eu fui tomar café, eu estava sentada na mesa, passando manteiga no pão, e de repente, quando eu olhei para frente, quem estava olhando para mim, sentado na minha frente, era o jovem Sérgio. E nessa hora eu desmaiei. E aí me levaram, e eu fiquei bastante tempo ali, passando mal. E aí, quando eu voltei, eu tive que contar toda a história para aqueles preletores. E eles disseram assim para mim: fica tranquila, nada disso devia ter acontecido na tua vida, mas já que aconteceu, vamos agradecer. E foi então que aí, naquela tarde daquele segundo dia, nós fomos para outro campo trabalhar. E lá trabalhando, eu agradeci muito papai, mamãe, sogro e sogra, agradeci muito, muito. E aí, quando tinha um intervalo de café que tem lá no campo, lá na academia de Biúna, e as pessoas vêm relatar os fatos, os acontecimentos de cura que ocorrem lá na academia. E aí, quando eu vi, o Sérgio estava lá contando toda a história e dizendo que, graças àquele seminário, ele resolveu perdoar aquela família. Foi aí, então, que ele chamou Cida, me chamando pelo nome, que me tratava em casa. E eu fui até lá e pude abraçar o Sérgio e pude dizer para ele que eu também estava com muitos problemas, mas que ali tinha ocorrido grande transformação, que eu também o perdoava, e nós abraçamos ali. E foi naquele momento, a academia estava super lotada, e todos os participantes choraram muito comigo. E na volta para a academia, quando estava voltando, ali naquela tarde, já naquele relato, encerrou quem errou, não teve mais quem errou. E quando nós estávamos voltando para a academia, o Sérgio me alcançou, eu estava com meus pais. E ele colocou a mão no meu ombro e ele falou: você vai ser madrinha do meu casamento. Então, gente, a Aceite Noé realmente aquilo que eu falei no início, transforma vida, transforma família. A Aceite Noé salva a família. A Aceite Noé transformou a minha família. Hoje, não fui madrinha do casamento do Sérgio, mas batizei o filho dele. E é uma família que eu amo muito, que eu gosto muito daquela família. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Pedroso, Maria Aparecida Pedroso. Aí eu estava ouvindo de novo esse relato. O dia que ela contou pela primeira vez para mim, eu falei, meu Deus do céu, que loucura que é isso? O marido mata um senhor, o filho promete vingança no velório. Imagina a loucura que gera isso na mente da esposa, do próprio marido e dos filhos. Mas eis que um irmão maravilhoso fica sabendo de um seminário da Aceite Noé e manda para o seminário a irmã, que é a Maria Aparecida Pedroso, e os seus pais. Só que até aí parece que tudo bem, né? Só que vem junto o menino, filho do senhor assassinado, nesse mesmo seminário. Dá para você imaginar o que passa pela cabeça nessa hora, quando você vê a pessoa lá? Mas o ensinamento da Aceite Noé é tão grande, tão poderoso, tão forte, o amor é tão forte, porque, como ela citou, nesse seminário de oferenda de trabalho, tem aquele momento que as pessoas agradecem. A gente fala trabalhar, mas não é trabalhar, é manifestação somente de um exercício físico, né? Limpa alojamento, limpa banheiro, limpa floresta, essas coisas assim, né?
Só que enquanto nós estamos fazendo essa limpeza, a gente vai agradecendo. Obrigado, Deus, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, antepassados. E isso vai brotando dentro da gente, são 3, 4 dias assim, né, de 1 hora por dia, mais ou menos, fazendo isso. Vai brotando na gente, sabe, esse sentimento de realmente agradecer as pessoas, perdoar as pessoas. E foi graças a esse seminário que o menino que tinha prometido a vingança, acabar com a família, resolve chamar a esposa do senhor que tinha matado o pai para pedir perdão, para agradecer. Você fala, nossa, parece que coisa de cinema isso, né? Não, isso é coisa do amor. Isso é coisa do perdão. E quando você age assim, tudo muda no seu meio. Então, o meu problema, a minha desarmonia é muito grande. Fizeram muito mal para mim, ou eu fiz muito mal para alguém. Diante do amor verdadeiro não tem mal grande, mal pequeno, mal médio. Diante do amor tudo acaba, as coisas negativas, tudo se transforma. E diz assim no livro, Sucesso Nunca Dorme, mágoas, tristezas, rigidez, eis os pais e mães de doenças e outros males. Mágoas, tristezas, rigidez, eis os pais e mães de doenças e outros males. Então, se está magoado com alguém ou com alguma coisa, com algum fato que ocorreu na sua vida, não carregue isso não, por favor. Joga fora hoje. Hoje é o dia certo, é o momento certo. Joga fora. Se está triste, vem vivendo dias após dia de tristeza, porque aconteceram coisas na vida que a princípio não era como você queria que acontecesse. Não é ficando triste que as coisas voltam para trás e alteram isso. Não. Tristeza não é benéfica. Muito pelo contrário. Falou também em rigidez. Entre aspas, viu? As pessoas erram aqui nesse plano. Aparentemente elas fazem coisas erradas. Mas primeiro, se você olhar bem, não foi errado. De uma certa forma até foi certo. Porque se você estava no caminho dessa pessoa, é porque vocês se atraíram. Então a culpa não é só dela. Metade é sua culpa também. E se as pessoas às vezes erram também, por que ser tão rígido com os erros dos outros? Uma vez que os erros dos outros são oportunidades para a gente aprender. Às vezes os filhos erram. Não vai bem numa matéria, tira uma nota baixa. E você fica triste, fica bravo, porque às vezes paga uma escola para um filho e exige que ele tire notas boas, mas nessa não foi bem. Às vezes o marido esquece de comprar farinha, a esposa esqueceu de pagar uma coisa. Então, ao invés de ser tão inflexível nessas horas, lembre-se que, da maneira que eu gosto de ser tratado, as pessoas também gostam de serem bem tratadas. Sendo assim, então, filha, não tem problema. Eu sei que você se esforçou, eu acredito em você, você tem uma capacidade enorme, fantástica. Então, se não deu certo essa vez na prova, o erro não foi seu. A nota foi aparentemente menor do que você até eu esperava. Mas não se preocupe. Eu sei que você vai passar de ano e vai ser um grande profissional. Eu confio em você porque você é filho de Deus. Perfeito. Se a esposa, o marido esqueceu, equivocou em algumas coisas, querido, querida, tudo bem. Tudo bem. Nada é por acaso. Se aconteceu isso, foi para a gente aprender. Fique tranquila. E quando assim procedermos, tudo muda para melhor. E aí diz assim também no livro, Sucesso Nunca Dorme, uma só pílula de perdão e você daria a Deus aqueles 4 comprimidos por dia. Uma só pílula de perdão e você daria a Deus aqueles 4 comprimidos por dia. Outro dia a preletora Inelves de Passo Fundo, Inelves Justina Sasso,
também fez o seu relato aqui numa palestra. E ela falou que quando reconciliou, quando agradeceu, quando perdoou, quando começou a praticar efetivamente a Seitianoye, até então ela consumia 1 pires de comprimidos por dia. E ela falou no seu relato, depois disso, adeus pires com remédios. Não estou dizendo que você não precisa tomar remédio. Se assim quiser fazer, sem problema nenhum. Mas o que te cura de verdade é a força vital que habita em você. É a vida que está em você. E essa vida jamais adoeceu. Essa vida jamais teve qualquer distorção da sua originalidade. Você continua perfeito, intacto, como você sempre foi e é. Como vida de Deus. E essa vida nunca, nunca, nunca se magoou e nem foi magoada. E nem magoou ninguém. Ela nunca prejudicou e nunca foi prejudicada. Ela continua assim intacta, porque ela é perfeita em todos os sentidos. Não tem nada para ser alterada, nada para mexer nela. Mas se você sente alguma coisa que não está legal, é porque de uma certa forma há algumas impurezas encobrindo essa vida perfeita. E essas impurezas são essas mágoas, essas tristezas, as inflexibilidades e essas coisas todas aí. Então perdoa, ama, agradece. E não é porque vai perdoar, porque perdoou, que pode se tornar aí talvez arrogante. Eu perdoei. Porque não somos nós quem perdoamos. Quem perdoa é o amor de Deus. Então o mérito nem é seu por ter perdoado. O mérito é de Deus, do amor dele. É o amor de Deus que perdoa. E quando você for perdoar também alguém, não pense nesse alguém como um malfeitor, não pense nesse alguém como pessoas que prejudicam. Ao perdoar alguém, contemple a imagem verdadeira, o Filho de Deus perfeito que Ele é, ou que eles são. E se assim você fizer a oração do perdão, assim você viver, então a oração do perdão, por exemplo, é só um simples caminho de você se aproximar da pessoa. Porque quando você contempla a imagem verdadeira do outro, já não há mais rancor, mágoa, tristeza ou coisa assim. E olha só o que diz na Palavra de Luz 2021, na mensagem do dia 16. Nossas mentes certamente se alegrarão quando perdoamos a todos. Nossas mentes certamente se alegrarão quando perdoamos a todos. E qual que é o nosso grande alvo nessa vida? É a felicidade. Mas para ter uma vida de felicidade tem que estar feliz. E para estar feliz não pode ter mágoa, ressentimento, ódio, tristeza. E tem coisas que não se combinam, viu? Falam que óleo e água não se combinam, não se misturam. E tristeza e alegria também não. Ou é uma ou é outra. Elas não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ou na sua vida tem uma ou tem a outra. Aí você decide qual que você prefere que more na sua vida, no seu caminho, na sua estrada, nos seus negócios, assim por diante. E por favor, faça a opção correta. Não só por você, mas pelos outros. E não adianta pensar, para mim tanto faz ficar doente, ser infeliz. Porque já estou no fim da vida mesmo, não quero mais nada, seja o que Deus quiser. Mas o problema é que você não é sozinho nesse planeta. Mesmo que mora até sozinho, existe uma multidão enorme lá fora. E simplesmente um pensamento seu, mesmo sem sair de casa, já prejudica o universo. Uma palavra negativa sua, já de uma certa forma, né, ele acaba se alastrando ao seu redor e acaba atingindo pessoas que moram ao lado. Então, puxa vida, até então eu só pensei em mim. A partir de agora, eu não sou só, eu faço parte de uma multidão. E a partir de hoje, eu sou instrumento da paz, da felicidade e não da tristeza e essas coisas todas aí, né?
E aí diz assim ainda na palavra de luz, na mensagem do dia 15. É melhor mudar a si mesmo antes de buscar mudanças nos outros. E eu achei isso fantástico. Meu Deus do céu. No meu caso, já podia deixar um monte dessa mesma mensagem ali. É melhor mudar a si mesmo antes de buscar mudanças nos outros. E essa é uma mania que as pessoas têm de vez em quando. É a tentativa, o querer, o desejo de que os outros mudem. Ah, se meu pai deixar de fazer isso, ou se meu pai fazer isso, ah, se a minha mãe fosse assim, ah, se os meus irmãos fossem assim. E essa vontade de que os outros mudem para que eu realize um desejo, uma necessidade minha, é que tem coisa errada aí. Você tem direito de mudar uma pessoa só nesse mundo, que é a si mesmo. É a si mesmo. E quando você muda a si mesmo, então os outros também acabam mudando como reflexo dessa sua mudança. Se até agora você odiava, por exemplo, e agora você muda e começa a amar, perdoar e reconciliar com as pessoas, elas mudam, não porque você obrigou elas a mudarem, ou você muda ou você morre, não. É o seu amor, amando-as, que elas se transformam. Se você tem uma pessoa que não se dá bem, liga para ela, peça perdão, agradece. Fala que você também estava errado, que você estava errado. E que agora você percebeu isso. Não importa se você, pelo seu julgamento, está certo ou está errado. Assuma isso. É só dizer, me perdoa. Me perdoa. E se assumir isso no sentido de que conheceu a verdade. Porque conheceu o poder do amor. Então, por isso que eu falo, diga isso. E se você dizer isso, a sua vida muda e muito para melhor. E olha só o que diz aí, ó, no livro O Sucesso Nunca Dorme. Incrível, mas são as desarmonias em família que mais produzem enfermos. Incrível, mas são as desarmonias em família, hein, que mais produzem enfermos. Mas olha que interessante, e exatamente ali na família, onde eu e outro somos um, vivemos tão próximos um do outro, a gente vive em desarmonia. Amar o próximo, parece que a gente não entende nada disso, a gente quer amar os distantes. Amar os distantes não tem problema. O que não pode é deixar de amar os próximos também. E sendo assim, então, se você de uma certa forma atraiu algumas pessoas do universo junto de você, e você pode chamá-las, né, de pai, mãe, filho, filhas assim, ou família, então, por que não amar? Mas eu não posso amá-las porque elas são assim. Se elas mudarem, aí sim eu posso amar. Mas enquanto você querer mudar as pessoas para que elas sejam melhores, você, de uma certa forma, está prejudicando a si e os seus familiares. E quando a gente vive assim, de uma certa forma, a gente recebe as consequências disso. E uma outra pessoa que eu falei que nós íamos ouvi-la hoje aqui, é o preletor Fábio Dume Camargo, que ele vai falar um pouquinho para você, para mim, para todos nós, a mudança que teve a vida dele depois que ele então veio a praticar efetivamente o ensinamento da Seitione na sua vida. Muito obrigado, Fábio. Tudo bem? Muito obrigado pela Torene. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Como o senhor falava no início da sua palestra, muitas vezes nós plantamos pequenas más sementes ao longo de uma vida, ao longo de 20 anos, e não nos damos conta disso, e isso vem e se manifesta, né, em forma de doença, como está escrito no livro O Sucesso Nunca Dorme. E eu tinha um sonho de ter uma carreira acadêmica, e ser um pesquisador acadêmico, enfim, mas apesar das oportunidades que eu tinha, esse sonho nunca se realizava. E, através dos anos, eu fui percebendo, praticando a Seitione, porque eu trabalho como, tenho uma empresa de comunicação, escrevo, trabalho como escritor, e a escrita, para mim, é a minha ferramenta de trabalho. E eu me perguntava, né, puxa, mas eu já trabalho com isso, mas como é que eu não consigo ter uma carreira acadêmica? E voltando um pouco no passado, eu sempre tinha críticas muito severas
com os métodos que a minha mãe tinha na minha educação. Pelo fato de usar, né, força para bater, para corrigir, enfim. E a gente vai crescendo, e aí conhece a Seichonoye, e a gente então entende que tem que perdoar. Só que, às vezes, nós não entendemos que tipo de perdão é esse que nós temos que oferecer. Logo que eu conheci a Seichonoye, eu então fiz um processo de perdão com a minha mãe muito profundo, e a gente se harmonizou, nos tornamos novamente muito amigos, e aquilo foi maravilhoso. Só que isso faz 20 anos. E nesses últimos 20 anos, eu não entendi uma questão a respeito do perdão. Que o perdão, ele não é um sentimento. Ele não é um sentimento místico de um momento em que a gente vai lá e diz assim, nossa, agora eu perdoei, então daqui para frente vai tudo melhorar, porque eu entendi, e não é bem assim. O perdão e a crença em Deus é aqui e agora, o perdão é agora. A gente esquece desse detalhe. E ao longo desse tempo, eu continuei, de certa forma, criticando mentalmente a minha mãe, né, por palavras e por atitudes que não estavam condizentes com aquilo que o meu molde mental achava que era o correto. E não conseguia conectar uma coisa na outra, né, porque um lado tão importante da minha vida não andava, que era o meu sonho de ser um acadêmico pesquisador, não deslanchava. E aí, é essa a questão, né? E aí, em 2017, eu estava no Natal, lá na casa da minha mãe, e aconteceu um fato bastante horrível comigo. Eu tive um problema que, de repente, do nada, eu caí, fui parar no hospital, com problema de perda de todas as funções motoras, desacordado, tendo convulsões, e ali eu fiquei entrevado na cama. E eu perdi a capacidade de fala, de andar, de me mover. Eu só tinha a capacidade de escutar. E ali a gente vai revendo nessa oportunidade que a gente tem, se faz várias perguntas, né? Poxa, mas será que eu entendi a Seichonoye? E a resposta vinha assim, né? Sim. E aí, naquele momento, eu também comecei a fazer o que o professor Seiichi Taniguchi indica, né? Faça a oração, mesmo que esteja sem poder se mover, mas faça a oração, mude a mente, porque não é o corpo e nem o cérebro que tem a vida não está no corpo e nem no cérebro e nem nas suas faculdades físicas ou motoras. E ali, eu fui fazendo esse contato com a vida, e enquanto eu só podia escutar, gente, os médicos não entendiam o que eu tinha, porque até hoje não se sabe o que eu tive. Não existe um nome para a doença que eu tive. Só se sabe que eu comecei a perder líquido do corpo, eu perdi 20% do meu corpo em questão de dias, e do cérebro também. Então, ninguém sabia se eu poderia voltar a falar, escrever, ou sonhar, ou ser pesquisador, ou olhar para minha mãe e dizer obrigado de novo. E ali, eu escutava a minha mãe falando com o médico, você não vai desistir do meu filho. É isso ou não é? E aí ela ficando... E aí eu fui entendendo, puxa, mas olha só, eu fiquei 20 anos criticando a minha mãe, dizendo que ela tinha esse jeito, e ela chega nesse momento em que eu estou aqui, e é justamente esse jeito que vai impedir que os médicos desistam de mim, porque ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. E ali eu fui perdoando e sentindo que o perdão não é um sentimento que tu tem uma vez, como uma metáfora voadora que cai na sua cabeça e você se emociona e dali para frente vai mudar. Não é assim. O perdão e a crença em Deus é aqui e agora o tempo todo. E quando você não percebe isso, você vai acumulando críticas mentais com aqueles que você devia amar, amar, amar. Porque diz o professor Enio na sua máxima, se você tem 1 minuto para dizer que odeia os seus pais ou para criticá-los, você deve esse minuto a eles. E nesse momento, quando eu comecei a entender isso e praticando ali o Shinsokan sem poder me mover e vendo a minha mãe, sentindo qual que era o papel dela na minha vida, eu comecei então a começar a me mover, a começar a andar, e os médicos tinham me dado 7 meses para me levantar daquele leito. E eu acabei, para resumir a história, em 11 dias me levantando. E aí eu já falava. E aí a minha irmã, que hoje trabalha na sede central, fazia a minha barba. E aí eu dependia de todo mundo, e esse sentimento de que o perdão e de que a crítica mental, mesmo mínima, ela cria uma distância, uma barreira tão grande entre as almas. E o professor Enio fala no livro Sucesso Nunca Dorme que a desarmonia com a família é que gera doença, né? E aí dali eu entendi esse tipo de questão profundamente. E dali eu tive que voltar a caminhar, a aprender a caminhar,
porque eu não tinha certeza se eu ia conseguir aprender a caminhar. E aí, na casa da minha mãe, eu comecei a treinar 10 em 10 passos, e ela dizendo, vem, vem, vem. Me ensinou a andar de novo. Eu tive amigos, que nem o Endrigo, lá do Sul, que enquanto eu estava ali, né, deitado, imóvel, talvez nunca mais fosse levantar, ele lendo a Sutra Sagrada e dizia, tu vai levantar. O Pedro Paulo, também, que é um grande mestre, preletor do Sul, disse assim, levanta e anda, rapaz. E eu só conseguia responder com os olhos naquela época. E ali eu consegui voltar a levantar, consegui voltar a falar, mas não sabia se eu ia conseguir voltar a escrever, quiçá a ser um pesquisador que eu sonhava um dia, né? E ali, meus amigos, eu comecei a entender que eu tinha também mais um outro amigo, né, que nessa sequência, eu liguei para ele, eu estava no Sul, ele é de São Paulo, por acaso ele é o palestrante dessa palestra aqui, professor Enio, e eu expliquei a situação para ele, ele disse, deu palavras de confiança, você vai conseguir, vai lá, é o seu sonho, você não é esse corpo, você é vida, vai lá, escreve, eu confio em você, eu confio em você. E a confiança de homens como Eno Masakihara na gente, é muito forte. E aí que eu digo para vocês, não é porque é ele que confiou em mim, que me deu uma mão espiritual profunda, porque quando ele disse, eu confio em você, eu disse, então tá, eu perdi 20% do meu cérebro, mas lendo a verdade da vida, com pessoas que acreditam em mim, e agora eu sabendo e sentindo realmente que pedir perdão não é uma coisa que é um momento, nem uma emoção de um momento, mas todo dia, o aqui e agora. Sem crítica, sem crítica, sem crítica, jamais crítica, porque é uma atitude. E ali, nesse momento, eu comecei a escrever, primeiro tentando segurar a caneta na mão. E aí, foi aos poucos, aos poucos, aos poucos. E aí, quando aconteceu de eu me recuperar, depois de uns 4 meses, a minha relação com a minha mãe já tinha sido transformada em algo realmente divino. Aí, de repente, o que eu sonhava em 20 anos que tinha que acontecer, o que já devia ter acontecido, começou a acontecer. Eu passei numa seleção bastante concorrida para mestrado, estou concluindo. Acabei sendo convidado pelo mestrado para palestrar em eventos internacionais, Brasil-França, Brasil-Colômbia, né, acadêmicos. Desses eventos, alguém notou e viu que eu podia ser um pesquisador de uma universidade federal, e hoje eu sou pesquisador colaborador da Universidade Federal do ABC. Isso em questão de meses, gente. Questão de meses. E aí, hoje, que eu estou aqui na frente de vocês, tem muito mais detalhes, né? Mas o tempo é curto. A questão que eu tenho para dizer para vocês é uma coisa só. Que se você acredita que já perdoou, pensa se você tem alguma coisa a mais para fazer que não é apenas uma emoção ou uma crença de um momento, mas o constante momento em que você vai ter aquela sua crítica mental para dar, para oferecer, ali às vezes é que trava o destino, às vezes ali é que você está construindo uma doença, sem perceber que ali que está a causa de algo que vai travar a sua vida. E às vezes você acha que já resolveu, e não resolveu, porque é um processo contínuo. A vida, ela é muito maior do que o corpo, ela é muito maior do que a emoção, ela é muito maior do que aquilo que a gente pode ou deve fazer num momento só. É o eterno perdoar de todo dia. E assim, eu agradeço muito nesse momento a Seicho Noye, porque ela nos ensina que o perdão, viver, ir atrás do seu sonho, é mais do que uma emoção, é mais do que um sentimento. Quando você passa por uma situação de estar entrevado numa cama, e de que o seu cérebro perdeu 20%, e de que você tem um ideal que talvez nunca fosse alcançado, quiçá se você fosse levantado ali, então você passa a entender que quando você toca na vida, que não é o corpo, que não é o cérebro, mas que é o olhar que você recebe do seu amigo Enio, do seu amigo Endrigo, do seu amigo Pedro Paulo, e é o olhar que você lança para sua mãe, de um verdadeiro perdão, daquele momento eterno que é o agora, de não criticar jamais, porque essa crítica corta a sua ligação com a vida, e aí a vida não consegue passar para você aquilo que você é de verdade, que é um filho de Deus maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado, diretor Fábio. Fábio do Mercamargo. Superação, hein? Meu Deus do céu. Estava tentando pensar, só pensar. É uma pessoa aí na flor da idade, de repente
com grandes sonhos, é colocado num leito, sem a chance de fazer quase nada, de apenas ouvir. Então já não eram mais 5 sentidos, era um sentido só. Mas aí ele falou que enquanto estava nessa situação, lembrava do ensinamento da Seiichi Noye, da mensagem do professor Seiichi Taniguchi, que mesmo nessa situação, ore. E ele diz, não tinha como fazer a posição de oração, mas do jeito que eu podia, eu fazia a meditação Shin Sokan. E graças a essa fé, na verdade, é homem filho de Deus, no ensinamento da Seiichi Noye, que tudo mudou, tudo se transformou, e hoje ele pode dizer, sou feliz, meus sonhos realizados, outros já estão realizando também, graças também à prática do ensinamento da Seiichi Noye. Mas o que é bom também pegar um gancho do relato do Fábio, que o perdão não é apenas se colocar aí na beira da cama, numa cadeira, num sofá, em posição de oração e fazer oração de perdão e se dar por terminado qualquer conflito. Já fiz a oração, já não tenho mais nada de ressentimento, obrigado. Ótimo essa parte, mas ela exige uma ação, para que você expresse isso então, não o perdão, mas que não há nada entre você e o outro. Muito pelo contrário, você e outro somos um só. E se já não tem mais nada, por que não manifestar o amor? Por que não manifestar a gratidão? Então, perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar um cônjuge, um ex-cônjuge, perfeito. Mas que esse perdão traga também ações que levem felicidade a outras pessoas, além da oração do perdão. E diz assim, né, no livro Sucesso Nunca Dorme, há casas em que as mesas são fartas, mas há uma fome geral de alegria. Há casas em que as mesas são fartas, mas há uma fome geral de alegria. O que nos faz feliz não é uma mesa farta, não é artigos de primeira linha somente, mas o que nos faz feliz é uma mesa cheia de alegria, de amor, de generosidade. E quantos lares estão cheios de pessoas vivendo de uma maneira tão só, tão isoladas, tão distantes. Fisicamente, talvez são apenas alguns poucos metros, mas parece que existe uma infinidade de quilômetros separando essas pessoas na emoção, no amor e assim por diante. Quanto custa sair do teu quarto e bater no quarto vizinho e pedir licença para entrar e para dizer, me perdoa, eu te amo, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, querida, eu te amo, querido, vem aqui dormir comigo, por favor. Quanto custa chamar um filho para que ele sente do teu lado e dizer para ele, filho, o pai errou, falou um monte de besteira, você não merece isso. É eu que saí do meu natural, te machuquei, deixei você triste, talvez você até chorou por causa disso, me perdoa, perdoa o pai. E são essas ações movidas pelo amor, pelo perdão, pela alegria, é que faz com que então um lar seja repleto de paz, harmonia e coisas boas. E eu queria terminar assim, essa palestra de hoje, deixando que você e eu, cada um de nós, façamos aí talvez algumas reflexões do nosso modo de viver, e se nessas reflexões encontrarmos que, puxa vida, eu posso melhorar nisso, então por favor melhore. Porque a sua melhora proporciona melhora no ambiente todo. E essa é a razão de nós estarmos aqui.
E eu gostaria então de terminar. Para mim é uma oração que está aqui, na Palavra de Luz 2021, na mensagem do dia 16. E eu gostaria que vocês acompanhassem mentalmente a mensagem do dia 16 da Palavra de Luz 2021. Se puderem ficar em posição de oração, melhor ainda. Nossas mentes certamente se alegrarão quando perdoamos a todos. Perdoar alguém é realmente maravilhoso. Não importa o que possa ter acontecido no passado, nunca poderemos ser felizes se nos apegarmos a isso, guardarmos rancor ou odiarmos o outro. Quando perdoamos todas as pessoas e coisas, as amamos e somos gratos a elas, obtemos a felicidade maior. Ninguém jamais sofreu uma perda por perdoar. Ninguém jamais sofreu uma perda por perdoar. Muito obrigado a todos. Mensagem do dia 16 da Palavra de Luz 2021. Que Deus abençoe. Sempre, sempre, sempre sejam felizes, fazendo pessoas felizes. Muito, muito obrigado. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, preceitos diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado! Na Seitonoye, temos um cuidado especial para com as almas daqueles que amamos e que já estão no plano espiritual da existência. Vibrações de amor, que chamamos de orações, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. Quer entender um pouco mais sobre este sublime e tão importante assunto? Quer conhecer o Santuário Roso do Brasil e seu papel espiritual? Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seitonoye, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o templo da cura divina. Muito obrigado.